ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. As Sagradas Escrituras dão conta de vários juízos envolvendo os seres morais, anjos e homens, como o juízo das nações, Mateus 25, de 31 a 46, o juízo do grande trono branco, Apocalipse 20, de 11 a 15, e o juízo dos anjos, 2 de Pedro 2 e 4, e Judas, versículo 6. No que diz respeito ao remido, são ao todo 3 juízos assim definidos. Primeiro, o juízo da culpa do pecado. Segundo, o juízo da impureza do pecado. E terceiro e último, o juízo das obras do remido depois de remido. Muitas afirmações distorcidas têm sido emitidas por muitos, não de forma deliberada algumas vezes, mas por falta de conhecimentos e do domínio dessas preciosas verdades. O problema é que não importa se quem disse e ensinou uma mentira tinha ou não a intenção de fazê-lo. Se alguém ensinou uma mentira, ensinou uma mentira. E quem aprendeu uma mentira, aprendeu uma mentira. A mentira ensinada não se transformou em verdade só porque quem a ensinou tinha a intenção de ensinar a verdade. Da mesma forma acontece com quem aprendeu. Se o que aprendeu não for verdade, não será verdade nunca. Tudo o que não é verdade, por consequência, é mentira, é erro, é engano. A definição parece pueril, contudo é prática e incontestável. Para que se faça uma afirmação verdadeira, é necessário, primeiro, que se procure conhecer as causas da afirmação, suas origens, seus porquês. Isso é particularmente indispensável no trato com a palavra de Deus, no trato da palavra de Deus. Ninguém é dono da verdade entre os homens, mas o Senhor Deus está na verdade, sendo que tudo o que não for verdade, nada tem com ele. Ainda que quem profira a mentira, o engano, a fraude e o engodo, não tenha consciência de que o faz. Cuide, portanto, quem usa a palavra de Deus, de certificar-se estar dizendo, afirmando e pregando apenas e tão somente a verdade que Deus mesmo pregaria entre os homens. Muitos enganos e assim muitas mentiras sobre a salvação eterna têm sido pregadas e ensinadas porque não quis aprender a doutrina dos juízos que envolverão o remido desde o momento da remissão e para todo sempre. Insistimos na afirmação do apóstolo João que escreveu: Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 de João 1, 5 a 7. Aqui não existe alternativa, não existe opção. No que diz respeito à verdade, o remido pode estar na luz ou nas trevas, isto é, ou estará ele na luz, ou estará ele nas trevas, mesmo não o admitindo. Se andarmos em trevas, assinalou o apóstolo, em momento algum
é encontrada no texto a insinuação de serem as trevas a prática ou a presença de pecados carnais. Ou seja, andar em trevas não é cometer falhas ou pecados na carne e da carne nesse contexto. As trevas, nesse aspecto, e está bem claro, são as trevas do erro, as trevas da mentira, as trevas do engano doutrinário, daquilo que se ensina, que se afirma, que se prega, sem que verdade seja. A luz onde o Senhor Deus está não é apenas a ausência do pecado, porquanto o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica quem estiver na luz. Logo, a luz não poderia ser a ausência de pecados, pois onde não existe pecado, não existe também a necessidade de purificação. A luz, nesse caso, a luz onde Deus está, é a luz da verdade. Os pecados comuns na vida do remido são possíveis e até admissíveis, dado ainda carregar ele a natureza carnal. Errar como homem pode ser explicado, ainda mais pelo texto que lemos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Todavia, entretanto, porém, errar como ministro, errar como alguém que ministra ou que administra a palavra de Deus, que a transmite, que a prega, é esse errar completamente inadmissível, sem desculpa de qualquer ordem, sem justificação possível. O remido pode andar na luz onde Deus está. E mais que isso, o remido deve andar sempre na luz onde Deus está, mesmo ainda falhando moralmente, mesmo ainda pecando. A luz onde Deus está é a verdade da sua palavra. Só que a verdade da palavra de Deus não é sempre o que dizem ela ser, pois que muitos são falsificadores, entre os quais alguns agem por pura ignorância. Paulo, o apóstolo, escreveu: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. 2 Coríntios 4:2. A palavra de Deus é a manifestação da verdade. Qualquer desvio, qualquer sinuosidade, qualquer acomodação humana vale por uma falsificação. E o que for dito a partir daí já não será mais a palavra de Deus. Não interessa se quem está ou quem estiver pregando entenda que sim, e nem que quem está ou quem estiver ouvindo imagine estar ouvindo a palavra de Deus. Na questão dos juízos para o remido, acontece e tem acontecido esse tremendo e pavoroso fato. Não tendo procurado discernir entre os 3 juízos que atingirão ao final todo o remido, muitos abnegados e até certo ponto sinceros doutrinadores têm ensinado mentiras, erros clamorosos, pelos quais responderão olhando nos olhos do Senhor Jesus no bema. Os fardos que têm sido colocados sobre os que já invocaram sincera e conscientemente o nome do Senhor Jesus, como a necessidade da guarda de um dia da semana, sábado ou domingo, a necessidade do pagamento de dízimos e ofertas, a subserviência ou bajulação aos líderes, o estar vigilante e pronto, a perseverança na obediência para que aconteça a salvação, tudo isso são provas inequívocas da ignorância ou do desdém em relação à doutrina dos juízos do remido e no remido. O remido passou já pelo primeiro juízo, pelo juízo da culpa do pecado. Só pode ser remido quem já não tenha sobre si a culpa do pecado. Sem que aconteça esse detalhe, não há como existir remissão. Ninguém poderia ser remido aos poucos
em doses ou ser remido mais de uma vez. Deus é justo. E na economia de um Deus justo, um mesmo juízo jamais poderia ser aplicado mais de uma vez. Admitir isso é admitir uma infâmia. Só que é o que muitos admitem. E ainda se ufanam. E ainda se vangloriam. E ainda se jactanciam de fazê-lo. O remido passou pelo juízo da cruz. Ele não estava lá, fisicamente. Mas estava ele lá, representado na pessoa sublime do Senhor Jesus. Está escrito: ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pois pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos nova vida. Romanos 6, versículos 3 e 4. Imaginar que o apóstolo esteja se referindo à forma batismal como imersão, por exemplo, é não ter nem cacoete de pensador. Ninguém foi batizado em Cristo quando lhe puseram a cabeça na água ou água na cabeça. O remido foi crucificado com Cristo, Romanos 6 e 6. Com Cristo morreu, Romanos 6 e 8. Com Cristo ressuscitou, Efésios 2 e 6. E com Cristo foi e está assentado à destra do Todo-Poderoso, Efésios 2 e 6. E isso tudo sem uma só gota d'água. Fomos batizados na morte do Senhor. E o castigo que o Senhor sofreu em nosso lugar, em lugar dos remidos, como já dissera Isaías, o profeta. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53 e 5. Transferindo a afirmação profética, diríamos: o castigo que nos trouxe a paz esteve sobre ele. Fomos batizados com ele na sua morte. Logo, fomos partícipes, nós remidos, do juízo que sobre ele caiu. O malfeitor, salvo ainda na cruz, nunca foi mergulhado na água, e nem ninguém água lhe pôs na cabeça, nunca. Contudo, ele foi crucificado com Cristo, e com Cristo morreu, e com Cristo ressuscitou, e está assentado à destra do Pai em Cristo, sem uma só gota d'água sequer. Assim também aconteceu com Abraão, com Noé, com Davi e com todos os que morreram debaixo das promessas de Deus e que aguardavam no Hades a vitória do Senhor. Lucas 16, 22 a 31, Efésios 8, de 8 a 10. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus deve ser em seu nome batizado, é verdade. Todavia, a água empregada no batismo, mesmo que fosse toda a água encontrada no planeta Terra, não teria, porque não tem mesmo, poder nenhum em relação ao pecado. O batismo é um testemunho público dado por alguém que confiou verdadeiramente no sacrifício, na obra e no sangue do Senhor Jesus, já estando, portanto, perfeitamente remido. Mas ninguém jamais foi sepultado com Cristo ao ser mergulhado em uma piscina, em um tanque ou em um rio. Quem foi sepultado com Cristo foi sepultado na sua morte, tendo, repetimos, com ele morrido, com ele sido crucificado, com ele ressuscitado e com ele ascendido aos céus, à presença do Altíssimo. O primeiro juízo, assim, do remido, foi o juízo da cruz. Jesus recebeu o castigo de tal juízo, e Deus o Pai deu ciência a todo o universo estar satisfeito plenamente com a obra executada por seu Filho, ressuscitando-o dos mortos. Sabem-no todos, não ter ressuscitado o Senhor com o mesmo corpo com que esteve até a morte. Ao ser ressuscitado, o Senhor teve seu corpo transformado no corpo glorioso com que está assentado à destra do Pai. Mas em um corpo carnal, como homem,
apenas e tão somente como homem, sem a injuriosa mentira de ter sido ele ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus, como homem, o Salvador satisfez a justiça divina. E como homem, apenas como homem, mesmo que como homem perfeito, foi ele objeto de tremendo juízo. Na vida e na morte, o Senhor Jesus esteve substituindo homens e não a Deus. Ele foi o representante dos remidos diante da perfeição do Pai. E teria acontecido uma tremenda farsa, tivesse sido ele ao mesmo tempo homem e Deus. Nesse caso, o castigo sofrido por ele teria sido uma tapeação, uma cena teatral, nada legítimo, nada definitivo. Quer dizer, não teria existido castigo algum. Deve ser por isso que muitos vivem por aí na corda bamba, salvos e perdidos, no medo, no aperto, em constante angústia, o coração batendo feito um louco. Não existe, depois da cruz, nenhuma vez, o registro do substantivo perdão e nem a recomendação para que um remido o peça ou o pedisse. Os verbos gregos traduzidos para o português por perdoar, como afiemi, paresis e carizomai, foram sempre usados no tempo passado no Novo Testamento. Isso porque, não existindo mais a culpa do pecado no remido, não precisaria ele ser de novo perdoado. Necessidade existe de purificação. 1 de João 1, 5 a 10, como temos comentado. Ao confessar suas falhas, o remido recebe a purificação como recebeu o perdão no momento da invocação do nome bendito do Senhor Jesus. E a purificação diz respeito ao segundo juízo na vida do remido. O perdão da culpa do pecado transformou o até então pecador perdido em pecador remido. A existência da natureza carnal no remido o faz continuar cometendo falhas. Não foi escrito e nem está escrito existir alguma possibilidade de alguém, por ter sido remido, não mais pecar. Deus não trabalha com utopias e nem com fantasias. Ele sabia, ele sempre soube, que mesmo depois de remido, o remido falharia. E aí vem a aplicação do segundo juízo. Se tendo consciência da presença de alguma falha, de algum pecado, o remido recuar e buscar a purificação, ele mesmo estará providenciando para si juízo e não precisará passar por nenhum juízo na carne da parte de Deus. No entanto, insistindo na prática do pecado e, é claro, não buscando a purificação, estará ele, remido, sujeito às sanções do Senhor. O apóstolo dos gentios escreveu: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 31 e 32. Paulo entregou um remido em Corinto a Satanás para que seu corpo fosse destruído, pois através do corpo vinha ele praticando ignomínias. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. E depois foram dois remidos, Himeneu e Alexandre, também entregues ao inimigo, a fim de que aprendessem a não blasfemar. 1 Timóteo 1:20. Perceba-se que, em Corinto, acontecia um pecado na carne e da carne, e um pecado violento. Todavia, no caso de Himeneu e Alexandre, a questão foi outra. Contrariavam eles os ensinamentos do apóstolo e assim blasfemavam, pregando mentiras. Dizer o que a Bíblia não diz, ou pior ainda, dizer que ela diz sem que ela o diga, é blasfemar, é falar irreverentemente, é distorcer a palavra, é mercadejar com a palavra, é falsificar a palavra de Deus. A ausência de juízos sobre quem vive mentindo com a Bíblia na mão, aliada
a expressão do Senhor em Apocalipse 13:16, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, deixa-nos a ideia que a impureza de Laodiceia, a igreja atual, será tratada no bema. Tem muita gente sem querer aceitar que Laodiceia seja a igreja atual, mas nem por isso vai deixar de ser. Impureza existe e muita, senão o Senhor não estaria com ânsias de vômito. Mas quanto mais mentem, mais crescem e se multiplicam. Só pode ser porque o juízo virá depois. Misericórdia. Por último, já arrebatado, cada remido verá o que fez através do corpo e da juízo. Todo remido será arrebatado, exatamente por já ter passado pelo juízo da cruz, onde a culpa do pecado foi completamente anulada, inclusive todo remido de Laodiceia. Mas no bema ficará definido e claro para toda a igreja o que fez e como fez cada remido, usando como fundamento o Senhor Jesus. 1 Coríntios 13:11. Uma vez tendo sido remido pelo sangue do Cordeiro Eterno, nada daquilo que houver feito em orações, em jejuns, em serviços e na pregação legítima da palavra de Deus marcará qualquer influência nessa parte, no que diz respeito à remissão, à salvação. Porém, tendo produzido em nome do Senhor Jesus, cada remido receberá o que tiver produzido, o que tiver feito. A questão é, de que material terá sido feito o que se fez? O apóstolo menciona 6 possibilidades: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. 1 Coríntios 13:12. Quem fez o que fez, tendo em vista o nome de uma organização ou o tamanho do salário, não terá feito nem mesmo com palha. Para ser de palha, o que alguém fez precisa ter sido feito sobre o único fundamento, Jesus. Se isso não fosse verdade, não estaria escrito. Vai ser uma completa lástima estar alguém no bema e descobrir que usou o fundamento correto, mas não teve cuidado com o material. Achou que falar em Jesus já seria suficiente. E para não ser e nem parecer inconveniente, passou por cima da verdade, pois se a pregasse de forma intransigente, perderia os tapinhas nas costas e os cumprimentos de homem de Deus e abençoado. Aquilo lá vai doer, e há de doer um bocado. A obra de cada remido se manifestará. O apóstolo afirma: na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 13:13. Trocando em valores terrenos, pode ser traçada a seguinte analogia: ponha-se em um cadinho no fogo 500 gramas de ouro. Passada uma semana, haverá ainda 500 gramas de ouro. O que o fogo poderia fazer seria apenas purificar o ouro, consumi-lo jamais. Agora, ponha-se fogo em uma floresta de 10 hectares, 100.000 metros quadrados. Passado o tempo necessário para que toda a floresta queime, só restarão cinzas. Meio quilo de ouro pode ser carregado na mão. Uma floresta de 10 hectares seria uma floresta de 10 hectares, 100.000 metros quadrados. Quanto ao tamanho, infinitamente maior. Quanto à resistência ao fogo, simplesmente cinzas, nada. Por isso, escreveu o apóstolo: o fogo provará qual seja a obra de cada um. Qual seja e não quanto seja. Tem ou existe muita coisa sendo feita com madeira. Quando não, pior ainda, com feno e palha. E coisas de proporções enormes, gigantescas. Se o Senhor se convencer, quem servir realmente ao Senhor, afirmou Paulo, receberá
o galardão da herança, mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não haverá acepção de pessoas. Colossenses 3, 24 e 25. Adkel, o verbo aqui empregado, significa cometer injustiça, praticar atos injustos. E não existe injustiça maior que não ser sincero no trato com a palavra do Altíssimo, levando pessoas ávidas pela verdade a crerem em mentiras, em fantasias, em embustes, e a viverem na dúvida, no medo, assombradas, sem a verdadeira alegria, sem o legítimo gozo que a mensagem do Evangelho da Graça carrega e com os quais o Senhor Santo Espírito inunda o espírito do remido consciente. Nenhuma mensagem já existiu neste mundo sequer parecida com a mensagem da graça salvadora. Também nada pode ser comparado ao privilégio de proclamar essa mensagem. Dizer do Senhor Jesus exatamente aquilo que o Altíssimo diria, isso não tem preço. Mas o que fará no Bema alguém que transformou a mensagem da graça salvadora nessa coisa que andam pregando, onde aparece tudo: curas, prosperidade, solução para qualquer tipo de problema material, menos o poder e a eficácia do sangue poderoso e eficiente do Cordeiro Eterno. Caríssimo ouvinte, o juízo do Senhor na cruz pode ser o seu juízo agora. Pode ser o juízo da culpa dos seus pecados diante de Deus agora. Se você não permitir que o Senhor responda pela culpa dos seus pecados, saiba que você mesmo responderá. Só que naquele juízo, no juízo final, não haverá a menor chance de perdão. Juízo e misericórdia são incompatíveis. Apele agora para o Senhor Jesus, invoque-o como seu Salvador pessoal agora, e os anjos do céu farão uma festa por sua causa agora também. Aos remidos, graça e paz.